Naquele tempo, o campo de Jaciara, ele era dirigido por São Paulo, Belém. Os pastores eram empossados pelo pastor Cícero Canuto de Lima, éramos ligados a São Paulo. Jaciara viveu tempos marcantes, o trabalho prosperou, cresceu muitíssimamente durante aquele tempo, e o povo jamais esquece. Glória a Deus. Ainda é Jaciara hoje um dos grandes campos do estado de Mato Grosso. E o nome do pastor Joel está sempre em uma memória latente daquele povo, pastor. Eu quero dizer, irmãos, que prego nesta noite, ensino com temor e tremor. Primeiro, por estarmos diante da majestosa presença de Deus e por ter a minha retaguarda, pastor Joel, que foi meu pastor e que me batizou quando eu tinha 14 anos. Mas eu louvo a Deus porque Ele é um referencial para as nossas vidas. E tudo quanto vamos pregar, por certo, Ele tem vivido e vive, porque sempre pregou o que vive e viveu o que prega. Eu louvo a Deus por tudo isso. Meus irmãos, é muito bom estarmos aqui meditando na palavra de Deus, tratando de assuntos pertinentes à obra do Senhor, para nos qualificarmos cada dia mais, porque aprendemos sempre e estamos sempre melhorando, para uma obra gigantesca, uma obra que é de Deus, que requer que cada um de nós, obreiros do Senhor, estejamos afinados com as suas necessidades, com os propósitos de Deus, para que Ele cumpra também em nossas vidas os seus santos desígnios. É, acima de tudo, um privilégio nós servirmos a Deus. O texto básico desta escola, que já foi lido pelo pastor Jonas, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 14 e 15, quero ler o 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, exatamente por estarmos servindo a um Deus grande, um Deus puro, um Deus sábio, é que nós temos que reunir no nosso ministério essa qualidade imprescindível para que Deus nos aceite na sua obra. Nós lemos lá em Salmos, capítulo 38, verso 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Para que os nossos passos sejam confirmados pelo Senhor, nós temos que ser obreiros aprovados. No conceito de Deus, o homem bom é o homem fiel, o homem que anda nos seus caminhos. E aliás, foi esta uma recomendação de Deus a Abraão, nosso pai na fé, o homem de grandes promessas. Quando o Senhor lá em Gênesis 17, verso 2, parte B, o Senhor exigiu de Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus é viver a sua palavra, e a palavra de Deus é que nos aperfeiçoa. A palavra de Deus é que dicta as regras para que o obreiro possa se enquadrar nela e viver de forma agradável a Deus. Isso permitirá a nós, obreiros do Senhor, realizar, irmãos, a grande tarefa que Deus tem nos confiado. E eu tenho por certo que cada obreiro veio a essa escola buscando qualificar o seu trabalho, porque a obra de Deus, progressista como ela é, e que avança a passos largos, exige que estejamos atenados com os propósitos de Deus. Só o obreiro que busca conhecer a vontade de Deus para desenvolver o seu ministério bem, é que busca isto, qualificar o seu trabalho. É uma exigência de todo o mercado de trabalho, a qualificação. E nós nos aperfeiçoamos na palavra, em Deus, porque o Senhor Deus, o dono da obra, é o maior interessado
em nos dar plenas condições, meus irmãos, para desenvolvermos a contento este trabalho. Todo homem de Deus quer ser um obreiro aprovado. Louvado seja Deus. Então, assim, meus irmãos, como a fé de Abraão foi necessária na efetuação do concerto com Deus, assim também um esforço sincero para agradá-lo era agora necessário para a continuação das bênçãos de Deus, para o cumprimento das suas promessas segundo o concerto que foi feito. Então, é o que Deus espera de nós, que vivamos uma vida que Ele possa aprovar, uma vida santa, pura, e Deus, conforme a palavra diz, Ele se deleita do homem que assim vive, justamente porque anda pelo caminho que o Espírito de Deus o tem orientado. Nós sabemos, meus irmãos, que não é fácil assumir a responsabilidade que temos assumido, mas uma coisa é certa: nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nos capacita, nos orienta, nos dá a sensibilidade necessária para compreendermos aquilo que Deus quer que façamos. Ainda é uma exigência da palavra, Efésios 5:18, diz: enchei-vos do Espírito. Somente o obreiro cheio do Espírito Santo pode viver um relacionamento pleno com Deus. Enchei-vos do Espírito. O verbo encher está no indicativo passivo presente, que não é uma opção. Encher do Espírito não é uma opção apenas, mas é uma ordem de Deus, é um imperativo, é uma necessidade. Nós temos que buscar ser cheio do Espírito. Segundo a tradução grega, isso fala de um enchimento constante, a cada dia. Não podemos nos esvaziar um só instante, porque os desafios são grandes, as circunstâncias se apresentam, e o homem de Deus tem que estar preparado para todo momento. O homem de Deus, cheio do Espírito Santo, tem a revelação dos céus para as necessidades da igreja, porque a igreja precisa de um orientador, e quando estamos afinados com Deus, nós descobrimos o que é preciso fazer para que a igreja ande e trilhe nos caminhos do Senhor, e assim desfrute das bênçãos dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O próprio Jesus Cristo, meus irmãos, disse em Mateus 5:48: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É claro que entendemos que a perfeição plena só alcançaremos lá nos céus. Mas que perfeição é essa, meus irmãos? Embora não consigamos atingir a perfeição plena, podemos aspirar ser como Cristo, tanto quanto seja possível, andar nos seus caminhos, buscar a perfeição em termos de caráter, de santidade, de maturidade, de amor, porque nós somos colocados como exemplo para o rebanho. Louvado seja Deus. E isto é possível porque nós temos aqui, já me referi ao pastor Joel, que tem sido, sempre foi um referencial para nós que crescemos na igreja e vimos um homem trabalhador, um homem honesto, sincero, que buscava os anseios da igreja, alimentá-la na palavra, mostrava o caminho da santidade, porque tinha sobre os seus ombros a responsabilidade de guiar um povo para os céus, para caminhar em meio a um mundo tão vil e corrupto e nos mantermos incólumes diante das mazelas que estão aí espalhadas por este mundo. Então, meus irmãos, o pastor, o obreiro, o presbítero, o evangelista, o diácono, que quer de fato viver uma vida que agrade a Deus, ele não pode deixar de cumprir as exigências da palavra do Senhor.
é a sua alimentação a todo instante. Tem que vivê-la, tem que vivenciá-la diante da sociedade, diante da família, diante da igreja. De forma natural isso seria possível, porque nós somos frágeis, somos limitados, mas nós sabemos que com o revestimento do poder de Deus, nós nos tornamos homens que vivem o sobrenatural. Irmãos, há quantos problemas para serem resolvidos, há quantas vidas desorientadas, quantos casamentos fadados ao fracasso, que vem buscar no obreiro uma orientação. Mas o homem cheio do Espírito Santo, ele tem a graça e ele dá a palavra certa no momento certo. Isto é uma evidência clara na vida do homem que vive no temor do Senhor. Aleluia! É sempre um socorro, é sempre um ombro, é sempre um orientador, e não lhe falta o conselho sábio, porque dos céus flui a graça que o capacita para desenvolver o seu trabalho. Então, qual é o homem que Deus busca? O homem que viva de acordo com a sua palavra, que na aprovação de Deus, que no teste, na aferição, ele possa ser um homem aprovado. Louvado seja Deus. Como imitadores de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, nós temos que fazer a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa. Lá em Mateus 25, meus irmãos, na parábola dos talentos, nós vimos que o que recebeu 5, trabalhou, granjeou, fez prosperar e recebeu a aprovação de Deus, o Senhor Jesus, quando ele diz: bem está, servo bom e fiel. Glória a Deus. Ao que recebeu 2, que granjeou outros 2, o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Mas aquele que negligenciou, o mau servo, que fez a obra de qualquer maneira, que não considerou a responsabilidade de fazer da melhor forma, foi tido como mau e negligente, e recebeu a reprovação do Senhor, porque não usou o talento. Meus irmãos, com a graça e o poder de Deus, nós somos um potencial. Não há desafios que não possam ser suplantados se estamos cheios da graça. Mas se não buscamos isto, os desafios vêm, nós recuamos e não conseguimos levar adiante o nosso ministério. Será um ministério fadado ao fracasso, se não buscarmos desenvolver a contento aquilo que Deus tem nos confiado. Mau e negligente servo foi reprovado pelo Senhor. Eis a grande pergunta, irmãos. Cada um de nós pode fazer uma consulta agora, e o Espírito Santo de Deus pode lhe comunicar, e diante da sua consciência do trabalho que você tem feito, você pode dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça uma aferição do meu trabalho. Está de fato o meu trabalho sendo aprovado pelo Senhor? Eu creio que há muitos obreiros que caminham de joelhos, que pagam o preço para verem a obra prosperar, e se entregam ao trabalho, se deixam desgastar para ver a obra de Deus seguir avante, enquanto outros talvez estejam com a consciência abalada, maculada, porque talvez não tenham se esforçado tanto necessário, e aí o inimigo a espreita de ver a igreja sem oração, sem consagração, sem o amparo do seu pastor, sendo levada pelo engano deste mundo. Talvez alguém se pergunta nessa noite e se acha em falta, mas foi para isso que Deus lhe trouxe aqui, para ouvir conselhos, para ouvir o chamamento de Deus, para uma obra mais perfeita, para uma entrega, para um cuidado mais primoroso com os talentos que Deus tem lhe confiado. Talvez temos, meus irmãos, nos conformado com o que temos feito, enquanto muito mais podíamos fazer.
Ninguém pode deter a marcha, o progresso de um homem afinado com Deus, um homem fiel, um homem que anda nos caminhos do Senhor. Ninguém pode romper o seu caminho, ninguém pode destruir o seu ministério. Portanto, querido obreiro, creia que você foi chamado para um ministério próspero e vencedor. Eu não tenho o mínimo receio do que me virá, o que possa acontecer, porque eu sei, se eu estiver vivendo na presença de Deus e de acordo com a sua palavra, eu vou chegar ao final dos meus dias, tendo feito a obra do Senhor, e podendo, quem sabe, dizer como Paulo: combati o bom combate. Que combate bom é esse que Paulo disse que ele fez sofrer tanto? Bom, porque é um combate vitorioso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então creia que você foi chamado para ir até o fim, vencendo e realizando aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Glória a Deus. Esses talentos aqui representam as nossas aptidões, tempo, recursos, oportunidades para servir ao Senhor. Nós somos obreiros como atalaias, temos que ficar vigiando e vendo longe. O obreiro não pode estar com as vistas baixas, enxergando só na ponta do nariz. Tem que ter a visão de águia, ver lá muito mais distante. É o que fez o pastor Levi, ao perceber algo que vem trazendo consequências para o povo de Deus. Alerta: povo, o caminho é este, não é por aí. Esse é o obreiro cuidadoso, o obreiro que está sempre ligado aos acontecimentos, que ama a igreja e quer preservá-la dos ataques de Satanás. Oh, aleluia! Deus com certeza requererá de nós, e nós temos que estar afinados com a voz do Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que nos orienta em tudo. Bom, segundo os textos bíblicos de Timóteo e Mateus, é ser sadio na fé, viver na doutrina bíblica, como diz Timóteo 2:15, apresentar a Deus aprovado. Glória a Deus. Este é o homem que Deus procura para confirmar o seu trabalho. Deus chancela embaixo aquilo que você projeta, que Deus coloca em suas mãos, você realiza sim. O homem de Deus jamais será envergonhado, jamais será decepcionado, porque os seus projetos têm, aleluia, tem o consentimento de Deus. E isto, meus irmãos, é necessário para cumprirmos o nosso ministério aqui. Glória a Deus. 1 Timóteo 4:6. É possível pararmos para lermos conjuntamente, porque o tempo não nos permite, mas lá fala do obreiro fiel e diligente no ministério, obreiro aplicado. Quais os sinais de um bom obreiro? Aqui diz que os passos de um homem bom. Claro que não está falando só de obreiros, mas irmãos e irmãs que vivem a palavra. Quais os sinais de um bom obreiro? Especialmente nesse caso, ele é fiel a toda prova e é humilde. Glória a Deus. Aonde está a arrogância, a rebeldia, aí Deus não opera. Nós devemos ser exemplos em tudo. O homem humilde é o homem sofredor. Embora ele não apareça tanto, né? Aparece pouco, mas faz muito, porque não há no seu interior a preocupação de se exaltar, de aparecer, de colocar o nome na história. Ele deixa isso por conta de Deus. Deus é quem nos exalta. Não precisa colocar um filactério na testa para dizer quem somos, mas o próprio Deus se encarrega de exaltar o obreiro humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Atos nós vemos Lucas, Aristarco em Colossenses 4:10, Epáfras em Filemon, capítulo 23, que demonstra aqui que são exemplos no Novo Testamento de obreiros humildes, obreiros capacitados por Deus. Outro sinal de um bom obreiro são sua espiritualidade e consagração. Homem dedicado a Deus na oração, homem espiritual,
que não se irrita facilmente, homem que tem o sentimento de Deus, homem que tem a graça, que ora e Deus cura, expulsa o demônio sai, homem que tem autoridade na vida, glória a Deus. É também dócil. O homem bom é um homem com o qual é fácil você lidar, porque é submisso. E quanto é difícil você lidar, especialmente a liderança, com obreiros que não são humildes. Você quer que ele faça alguma coisa, ele não se submete. Você já tem a dificuldade, porque sabe que ele é sempre arredio, está sempre na contramão, não comunga os propósitos, pensamentos, as necessidades da igreja. É difícil. É aquele a pessoa complicada para se dialogar com ela, de tratar dos assuntos da obra. É difícil colocá-lo em movimento, fazer funcionar, porque como natural ele não entende as coisas, está vendo só o presente, não vê o amanhã, não espera, com certeza, não tem visão do amanhã, porque às vezes, meus irmãos, o ministério tem que nos fazer propostas para mudanças, para assumir algumas responsabilidades, mas o natural ele procura ver só aquilo que vem lhe beneficiar. Mas humilde, ele vive na direção do Espírito, ele aceita, ele é submisso, ele vai, ele atende, ele faz. Se é para dirigir, ele dirige, se é para deixar de dirigir, ele deixa, porque sua vida está nas mãos de Deus. Ele confia a direção da sua vida ao Senhor, através do ministério que busca orientação para te colocar no lugar certo. Mas em contrapartida, o obreiro humilde, o obreiro bom, aquele obreiro difícil, é difícil de participar, de comparecer, você tem que estar trazendo na corda, né? Difícil de cooperar, não controla seus impulsos, e se não acordar para a realidade, pode ficar estragado para o resto da vida. Eu creio que esta escola vem moldar muita gente. Não podemos deixar de crer que há obreiros que precisam entender a sua posição e estar no lugar certo para ser usado por Deus. Não precisa pressa, não precisa tocar a trombeta para que alguém o veja, mas ele fica escondido no joelho, lá no seu quarto, ora. Davi foi achado lá no campo, cuidando das ovelhas. Se Deus quer te exaltar, Deus vai fazer o homem de Deus lembrar de você. Aleluia. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Seja um obreiro fiel, leal ao ministério, ao seu pastor. Ande na presença de Deus. Deixe o seu ministério por conta do Senhor, porque o desejo do coração de Deus é te exaltar, meus irmãos, meu irmão. É melhor que Deus te exalte, a seu tempo, do seu modo. Aleluia, o Senhor procura estas pessoas, sim. Aleluia, para que a sua obra não sofra nenhum detrimento no seu progresso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos de bons obreiros. Zadok, o sacerdote descendente de Arão, o seu filho Eleazar é um deles. Está lá em 1 Crônicas 24:3. Diz a Bíblia que ele foi fiel e leal a Davi em todo o seu reinado, do princípio ao fim. Aqui no Novo Testamento podemos citar o nome de bons obreiros: Demétrio, Barnabé. Lá em Atos 11:14 você vai ler assim, a Bíblia dizendo que Barnabé era um homem bom. Glória a Deus, era um homem bom. É tão bom, pastor Levi, você contar com esses companheiros. A hora que você precisa, irmãos, de pessoas no lugar certo. E às vezes a pessoa diz, mas eu vou para aquele lugar, para aquela congregação. Mas é ali que Deus quer te exaltar. É ali que Deus quer lhe fazer passar por experiências que lhe serão úteis durante todo o seu ministério. O próprio Senhor Jesus, saindo da Judeia para ir para a Galileia,
Diz a Bíblia que era necessário ele ir até Samaria. Ele foi lá por causa da mulher samaritana. Era de real valor para ele. O importante na sua vida é atender a necessidade da obra. Eu creio que o obreiro solícito, submisso, humilde, que atende às necessidades do ministério, será lembrado também para outros desafios. Você não vai ficar a vida inteira lá. Se você é leal, é fiel, e Deus quer te exaltar, Deus te tirará de lá e te trará para um lugar melhor. O certo é, meus irmãos, que no ministério é um rodízio. Eu pastorei um campo e tem uma igreja que todos querem ir, e quase todos que saem acham que estão sendo rebaixados, porque eu saí, não querem voltar atrás. Mas nós devemos olhar para a importância da obra, a necessidade. Falei, só se jubilar, vão ficar lá o resto da vida? Não, nós temos que atender a obra onde ela precisa. Onde o Senhor nos chamar, nós vamos, porque nós temos por princípio atender o chamado de Deus aonde for preciso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu disse aí na apostila que há certas virtudes imprescindíveis na vida de um obreiro, virtudes vitais, invioláveis, das quais não podemos nos associar a ponto de pormos a perder não só o ministério, mas quem sabe também a nossa salvação. Ponto primeiro que eu abordo aí é a sinceridade. Lá em Daniel capítulo 6, verso 4, nós lemos assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar a ocasião ou culpa, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. O que é, meus irmãos. Às vezes alguém quer se apresentar amigo, fiel, mas o tempo descortina tudo. Quem é fiel, continue fiel e sincero, porque o Senhor te acha. Mas quem é infiel, não adianta querer tapar, mascarar, porque amanhã vai se descobrir que você não é sincero. E aí nós vemos lá no Salmo 15, verso 2, eu anotei uma percepção que Deus me deu, de que de todas as virtudes necessárias na vida de um obreiro, pastor Levi, das 10 que cita lá o Salmo 15, a sinceridade é a que puxa a lista, pastor Joel, a sinceridade. Irmãos, como é bom você ter um obreiro sincero, que fala e você acredita, você fala e sabe que ele é um confidente fiel, mas você ter alguém que você duvida é uma lástima, é muito ruim, é difícil, meus irmãos, se trabalhar com alguém que você não confia. A sinceridade é uma virtude que tem abrangência total na vida, tanto espiritual como secular, seja no ministério, no casamento, nos negócios, na amizade. A sinceridade, ela é a virtude principal. Se eu sou sincero, eu sou um homem de verdade. Se eu sou sincero, eu não sou falso. Eu não minto, eu não engano. Eu sou um homem de Deus. E é triste o homem que se diz homem de Deus que não é sincero. Irmãos, como a igreja vai poder caminhar seguindo os passos de alguém em cuja vida não há sinceridade? Eu disse que ela se revela, ela se faz notar. Aleluia, glória a Deus. Lá em Jó capítulo 1:1, fala a respeito da sua pessoa. Não sabemos o escritor do livro de Jó, mas quando se faz referência, diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ou seja, vamos voltar lá no Salmo 15. Alguém perguntou: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Ou quem desfrutará de uma íntima, de uma perfeita comunhão com o Senhor? Dentre as 10 exigências necessárias na vida de um homem que possa desfrutar da comunhão com Deus, começa aquele que anda em sinceridade. Quando a Bíblia fala de Jó, diz: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, e este homem era
sincero, a primeira virtude que aparecia era a sinceridade. Reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E o próprio Deus reitera isso no verso 18, dizendo que Jó era homem sincero. Glória a Deus. A sua esposa teve que reconhecer a sua sinceridade, porque via essa virtude na sua vida. Irmão obreiro, lá na sua casa, o seu filho tem que ver esta virtude presente. Sua esposa tem que dar testemunho de que você é homem sincero, para você abrir a palavra e ela ter livre curso na sua vida. Você ensinar olhando no seu filho, olho a olho, porque não te vê enganando, mentindo, com trapaças, com fingimento, não. E a esposa de Jó teve que reconhecer, e diante das lutas, dos problemas, ele se manteve fiel. E ela perguntou: Jó, tu ainda retens a tua sinceridade? Glória a Deus. Meu companheiro, você pode suportar essa pergunta? Será que eu posso suportar esta pergunta? Será que eu retenho a minha sinceridade? Do convívio com a igreja que Deus pôs nas minhas mãos, com o dinheiro, com a sinceridade com os irmãos e as irmãs, com a minha vida em particular? Você deve responder nesta noite, diante de todas as oportunidades que têm lhe surgido, de talvez fazer o que é errado. Você tem mantido a tua sinceridade, é o requisito de Deus para as nossas vidas. Mas se eu receber um valor a mais de R$10, ou 50, ou 100, eu devolvo, eu não fico. Mas se esta soma for aumentando, de 1.000 para 1.500, para 2, para 10, para 1 milhão, como que fica? A nossa sinceridade tem que ser provada na profundidade. Talvez não me vendo por pouco, mas me vendo por muito. Recentemente alguém ligou para um pastor de uma igreja que se rebeliou lá em Cuiabá, está tentando abrir trabalhos, e ligou para um pastor fazendo ofertas grandes. Ele me procurou e eu disse: irmão, está com você. Não, eu não vou ceder, mas eles vão me ligar. Falei: quando ligar, diga que seu ministério não está à venda. Diga: você não é profissional de púlpito, mas você é um pastor, um obreiro chamado e tem convicção da sua chamada. Você é um homem chamado por Deus para ser leal ao seu ministério, ao seu pastor e à igreja que Deus colocou nas suas mãos. Não é o dinheiro que vai te tirar dali para outro lugar, mas só Deus pode, aleluia, te tirar para o lugar que Ele queira, dentro daquele lugar que você foi chamado, aleluia. Como se igreja fosse, e ministério fosse a agremiação de futebol, que se compra o passe do obreiro, e muitos nessa hora se rendem mesmo, se vendem. E quantas decepções há, e obreiros que você investiu, formou e preparou para servir a obra, te ajudar, e por causa de uma oferta, ele vai e te deixa sozinho. Deus não está nesse tipo de negócio, meus irmãos. Não negocie o teu ministério, mas fique no lugar que Deus te colocou. Deus cuidará de ti, com pouco, mas com a bênção. Aleluia, o Senhor vai te honrar. Afinal de contas, o obreiro vive por fé e sofrendo, mas Deus tem compromisso com o obreiro fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Sinceridade, meus irmãos, fala muito alto. A falta de sinceridade não só traz prejuízo no campo da relação interpessoal, porque você perde a confiança na pessoa. Bom, nós temos que cuidar disso muito. Ao dizer que, o provérbio diz que a confiança é um edifício difícil de ser construído, fácil de ser derribado e muito difícil de ser reconstruído. Você precisa estar vigilante.
porque Deus não deixa o seu líder enganado. Deus disse para mim uma vez: meu servo, eu colocarei nas tuas mãos quem é quem. Eu te mostrarei o infiel que te apunhala pelas costas. Eu te mostrarei os fiéis. Deus não aceita, meus irmãos, esse tipo de negócio. Não, Deus busca o homem sincero. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A falta de sinceridade não só traz prejuízos no campo da relação interpessoal, um com o outro, com o pastor, com o ministério, relação humana, mas também com Deus. Provérbios 2:7, anote aí. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Os passos de um homem bom, o homem sincero, são confirmados pelo Senhor, porque Deus aprova os seus passos. Ele propõe uma obra de fé, Deus toca no coração da igreja e Ele realiza, Ele faz, por causa da sua sinceridade. Deus cumpre os seus desejos. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Você, irmã, irmão, toma posse disso. Esta é a verdadeira prosperidade, ser fiel a Deus, andar nos caminhos do Senhor, e Deus cuidará da tua vida, cuidará da vida dos teus filhos, da tua despensa. O Senhor cuidará, se você andar na sinceridade. Provérbios 28:18, o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Ou seja, Deus o tira do convívio, porque Deus é o guarda fiel, juiz e defensor dos sinceros. Pode alguém levantar contra você, pode criar ciladas e tentar te emaranhar. Deus dá a saída e mostra quem é o verdadeiro ímpio. Deus te honrará, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Provérbios 20, verso 7, o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele, até a posteridade é abençoada, porque criou os filhos na sinceridade, deu-lhes do que era justo e sincero, há promessas para os filhos. Louvado seja Deus. Não granjeamos nada com a falsidade, com a impureza, com o engano, para não trazer maldição na família, na casa, no ministério. Mas se andamos em sinceridade, somos abençoados. A igreja é abençoada, a família é abençoada, o ministério é abençoado e aprovado por Deus. Davi, no Salmo 25:21, traz à tona a sua percepção de uma forma sensível quanto à necessidade dessa virtude poderosa. Ele orou a Deus por isto: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Essas virtudes, meu obreiro, meu amigo, companheiro, tem que ser preservada ao longo da jornada. Tudo que vier diante de você, se não é justo, se não é sincero, refute, corte a volta, não corrompa sua integridade com Deus. E desta forma você vai ser um obreiro aprovado. Sinceridade fala de integridade, de verdade. Deus é um Deus santo. Deus abomina isto. Deus quer o homem leal. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, para finalizar essa parte, Salmo 37:37. Nota o homem sincero. Considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Chegará no final dos dias em paz. Como Paulo, agora só me resta a coroa da justiça. Paz de ter desempenhado o ministério com lealdade. Paz de ter sido amigo sincero. Paz por não ter traído seu companheiro, sua liderança. Paz porque desfruta da presença do Deus da paz. Oh, aleluia! Você quer um futuro de paz? Quer um futuro promissor? Um futuro garantido por Deus, aprovado na prova final? Seja sincero em tudo que você fizer, e a palavra de Deus lhe afiancia que Deus será contigo, e a sua salvação estará conservada, preservada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, responsabilidade. Meus irmãos,
nós temos que desincumbir esta responsabilidade. O tempo passa, voa velozmente, e o diabo não dorme, e nós não podemos ficar o tempo todo de barriga para cima, porque os ais estão acontecendo por aí. Nós temos que nos mobilizar para desempenhar o ministério. A responsabilidade é grande, temos que correr, fazer enquanto é tempo, porque o tempo passa. Aleluia. Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Aquele que não faz como Deus manda, como é o caso aqui de Nabucodonosor. Deus mandou que ele brandisse a espada contra os moabitas, tirando vingança pelos pecados e idolatria. E se ele não fizesse, ele seria culpado de negligência. E nós vemos aqui que ele não fez. Ele deixou de fazer como o Senhor lhe ordenou. Às vezes, meus irmãos, temos que ser enérgicos diante de certas situações. Muito embora tenhamos que ser humildes, temos que ser compreensíveis, mas às vezes há situações que você tem que executar a disciplina. Até mesmo obreiros, pessoas que estão sob nossa liderança. Sim, responsabilidades com aqueles que estão querendo destruir a obra do Senhor, que estão vivendo de forma incorreta no seio da igreja. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhes perdoe. Por quê? Amaleque era um indivíduo, irmãos, responsável por um crescente grau de iniquidade, crueldade e rebelião entre os amalequitas. Mas ele não deu ouvido à voz do Senhor, ele deixou passar, ele não fez o que o Senhor tinha ordenado, e aí veio sobre ele um grande julgamento. No caso de Saul também, que não obedeceu, verso 9, e se rebelou contra Deus, num ato de responsabilidade diante da ordem divina, ele foi desaprovado e rejeitado por Deus, e perdeu o seu cargo. Perdeu o seu cargo. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 e 13, Paulo falando de pessoas que viviam de qualquer forma na igreja, pessoas libertinas, dissolutas, corruptas, cheias de impureza. Ele diz que nós não devemos tolerar essa gente. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. É hora, meus irmãos, de nós mantermos a ordem na casa do Senhor. Nós temos que exercer a disciplina, sim, para o bem da igreja. Às vezes nos falta medo, né? Às vezes nos falta medo, nos falta coragem, e com medo nós não tomamos atitudes e deixamos certas pessoas trazendo tropeço para o meio da igreja. Certa vez eu lutando com o obreiro, uma dificuldade tremenda, e ele rebelde, insubmisso. Senhor, o que eu vou fazer? E trazendo maus exemplos aos demais. Deus falou para mim: não tenha misericórdia dele. Não, meus irmãos. A igreja, o ministério tem que ter uma ordem, uma disciplina. Então, nós temos a responsabilidade de preservar a boa ordem no meio da igreja. Isso também fala de responsabilidade. Isso fala do cumprimento para o bem da obra do Senhor. Não é só os afazeres, o trabalho que temos que cumprir, mas também de viver como atalaia, tirando fora os iníquos, aqueles que perseguem, aqueles que querem destruir a obra de Deus. Em Colossenses 4,17, há uma recomendação para Arquipo: atenta para o ministério que recebesse no Senhor, para que o cumpras. Ele era um oficial da igreja de Colossos. Havia indício de que não estava dedicando, estava negligenciando no ensino, nas visitas, na vida espiritual, na vida devocional. De qualquer forma, Paulo estava aqui encorajando-o para assumir uma posição mais firme diante da sua responsabilidade, ensinando o povo, advertindo o povo, levando o povo à oração, à consagração. Esse é o dia a dia do obreiro, para que o povo não perca de rumo o seu norte, o seu alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Há obreiros que passam o ano inteiro sem fazer qualquer esforço para se melhorar, para tornar eficaz o seu ministério. Eu quero aqui parabenizar pastor Levi e conclamar os obreiros que agradeçam a Deus pelo que está acontecendo aqui, meu irmão. Essa escola é um investimento para o seu ministério. Creio que o pastor Levi não está fazendo conta das despesas, porque senão não faria, mas ele está investindo em você. Valorize isto, considere isto, porque talvez os ensinos que você tem ouvido e ouvirá daqui para frente possam salvar o seu ministério. Talvez alguém até hoje ficou aí meio cambaleando, deixando o tempo passar, mas Deus lhe chama a assumir o seu posto e fazer a obra de dia e de noite, incansavelmente, porque quem renova as forças é Deus, e Deus capacita sim. Aquilo que Deus pôs nas nossas mãos, nós podemos realizar sim, porque Deus é o Deus que nos ajuda, nos prepara, nos dá condições. Não teremos desculpas diante de Deus. Se a igreja não vai bem, a responsabilidade recai sobre o pastor, porque se o pastor cruzar os braços, o obreiro cruzar os braços, a igreja para. Mas se o obreiro é dinâmico, é trabalhador, como tenho ouvido de pastores aqui a respeito do trabalho do pastor Levi, ela anda em marcha acelerada. Deus disse a Moisés: mande o povo que marche, Moisés, avance pela fé, conquiste. Aleluia. O povo está esperando pelos obreiros, irmão. Se você ora, ele ora. Se você prega a santificação, o povo se santifica. Se o pastor é um homem consagrado e ensina isso à igreja, a igreja consagra. Se o pastor ensina a igreja a contribuir, a igreja será uma igreja contribuinte e receberá as bênçãos do Senhor na sua vida. O peso é muito grande sobre nós. Os destinos de um povo estão sobre os nossos ombros. Temos que acordar e gemer: Senhor, me ensine a conduzir o seu povo pelo caminho da retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, intimidade. O Salmo 25:14: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o conserto. Pastor Levi, o campo é grande, há tanta necessidade, mas a sua intimidade com Deus lhe facultará conhecer a necessidade, a posição, o que deve ser feito. Por isso eu oriento, ensino ao obreiro que não contradiga o que o seu pastor determinar. Se ele está orando: Senhor, tal lugar precisa de alguém, tal lugar o Senhor tira fulano, leva fulano. Se você levanta contra e eu quero ver as condições, eu não sei se vou ou não vou, fica aí buscando evasivas para não atender o chamado, você vai interferir no projeto de Deus, meu irmão. Você vai colocar em risco seu ministério por causa da desobediência, porque é Deus quem governa isto aqui. Se o chamado é para ir, vá, mas é difícil, soldado valoroso, vai para a peleja, não importando quão tamanha é a guerra, mas o obreiro valoroso, corajoso, foi chamado para vencer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz em Gênesis 18, versos 17 e 18: ocultarei eu a Abraão o que faz? Não sabem que Deus avisou a Abraão com antecedência o que iria fazer com Sodoma e Gomorra. A igreja precisa de um obreiro que tem intimidade com Deus, porque através dessa intimidade Deus vai dar a saída, a orientação certa. A igreja precisa de obreiros que ouvem a voz de Deus, que Ele dá o comando, Ele mostra o caminho, e a igreja segue o obreiro que tem intimidade com Deus. Ele ouve a voz, aleluia, de Deus, lhe orientando, lhe dando o rumo, a necessidade da igreja, uma palavra que venha levantar alguém. Sim, e é tão bom a igreja perceber que você é homem de Deus que tem intimidade com o Senhor. Eu me lembro, pastor Joel, de quando o pastor João de Oliveira foi arrebatado, e o Senhor o levou, praticamente estava morto, e chamaram o pastor João Polenda para orar. Ele disse: Senhor,
Aqui quem fala é o teu servo João Colendas. A igreja precisa do teu servo, a família precisa. Que intimidade, irmãos. Aqui quem fala é o teu servo João Colendas. Deus pôde aferir a sua vida e disse: sim, meu servo, eu farei o que você me pede. É intimidade com Deus, irmão. Homem que vive no altar, homem que vive uma vida íntegra, tem esta ousadia. Ezequias virou para a parede: Senhor, tu tens visto que eu tenho andado com o coração reto na tua presença. Deus conferiu, aprovou: sim, meu servo, então vou lhe dar mais 15 anos de vida, bênçãos. O que vive em intimidade com Deus tem bênçãos de Deus na sua vida. Aleluia. Olha aqui, Provérbios 3:32 esconde aqui um grande mistério. Porque o perverso é abominação para o Senhor. E volta novamente aquela virtude primeira: mas com os sinceros está o seu segredo. O homem sincero, ele tem a confidência de Deus. Essa perversão que fala aqui, irmão, está associada ao dinheiro e ao poder. Nós mexemos com dinheiro, nós mexemos com poder, nós lidamos com as irmãs, com as jovens. Ao poder adquirido levianamente contrapassa as mentiras. Ajunta dinheiro ou alça o poder através de seus atos pecaminosos. Mas a maldição de Deus repousará sobre ele. Verso 31, não tenhais inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque é um caminho destituído da bênção. O perverso é abominação, o Senhor só está com o sincero. Então de vez em quando aparecem as pessoas, irmãos, querendo alçar o poder, querendo tomar posições, de forma exclusa. Não vá com ele, não se contamine. Essas pessoas buscam atrair pessoas para si, com as suas astúcias, porque vive de qualquer maneira, não está nem aí com Deus, não respeita a Deus, quanto mais aos homens. Provérbios 1, e verso 10 diz: filho meu, se os ímpios, os pecadores com blandícias, ou seja, com palavras persuasivas, te quiserem tentar, não consintas. Ai, nosso meus irmãos, pessoas assim, que não têm compromisso com Deus, não têm mais consciência, que querem dividir, querem causar transtornos à obra de Deus. Mas os vocacionados, eles preservaram no lugar onde Deus lhes tem colocado. Olha aqui temos uma antítese. Em contraste, o homem bom, sincero, é um companheiro de Jeová, que compartilha de seus conselhos secretos. O termo hebraico correspondente é sod, que originalmente chama familiar, amigável, ter comunhão quanto a questões confidenciais, conforme Amós 3:7, onde vemos que Jeová não faz coisa alguma sem revelar seus planos aos seus profetas. Glória a Deus. O homem que tem intimidade com Deus desfruta da sua bênção. Quarto ponto, a autoridade. E chamando os seus 12 discípulos, Mateus 10:1, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Todos os crentes, obreiros, nós recebemos, meus irmãos, esta autoridade de Deus a partir de Marcos 17:18, especialmente nós, obreiros, irmãos. Temos que ter a autoridade de Deus nas nossas vidas, para libertar vidas, para orar pelos enfermos, para expulsar demônios. Às vezes somos desafiados de tal forma, que somente a autoridade de Deus nas nossas vidas nos dará o escape. Aleluia, louvado seja Deus. Desafiar através da autoridade de Deus que há em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que em muitos casos sermos enérgicos e trabalhar com um pulso firme, senão a igreja vai indo à revelia. Nós temos que reunir o povo, nós temos que ensinar, corrigir com a autoridade de Deus, e só alcança a autoridade se buscarmos de Deus. Obreiro de vida relapsa, que não ora, não consagra, não lê a palavra, ele não tem autoridade diante das circunstâncias, diante das investidas do inimigo, ele se deixa levar.
Mas o homem de autoridade, ele fala na unção do Espírito, e o povo teme, o povo recebe, porque há unção na sua vida, ele tem vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você perdeu sua autoridade, Deus quer restaurá-la na sua vida nesta noite. Sensibilidade para compreender as necessidades da obra de Deus. Tenho que passar mais à frente, estou terminando, ponto 6, submissão. Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. O obreiro que coopera com seus líderes, aliviam-lhe a sua carga. Aqui cabe uma pergunta: a sua conduta dá ao seu líder motivo para falar com alegria a seu respeito, meu irmão? Há submissão na sua vida? Ou você tira o sono do teu líder? Você o faz sofrer? Será que quando o seu líder se lembra de você, já acaba a sua paz? Já se vai o seu sono? Já aumenta o seu estresse? Porque mexer com gente submissa, rebelde, vamos lá, hein? É difícil. Você fala sim, ele diz não. Você fala vai, ele diz não vai. Está sempre na contramão. A igreja está indo para cá, ele está vindo para cá, para o outro lado. Você está indo, ele está vindo. Ele atrasa o processo, faz a gente perder tempo. Seja submisso, meu companheiro, porque esta obra é de Deus. Nunca vi um insubmisso, um rebelde prosperar. Não, mas o humilde, ele alcança de Deus a graça e a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O insubmisso é aquele obreiro lerdo. A ficha demora a cair, ele sofre mais, porque não atende à convocação de Deus no ministério, e daqui a pouco ele vê as consequências na sua vida. Ele acumula prejuízos para si, e Deus dá a liderança, Deus manda, Deus orienta, mas ele está sempre tomando posição oposta. Atente, meu companheiro, primeiramente para a necessidade do reino. Mas eu tenho meus filhos, aquele lugar assim, acolá. Eu tenho observado durante a minha vida, irmãos. O obreiro pode ter 10 filhos, se você for leal ao seu pastor e a Deus, submisso, vá para onde for, aonde você chegar, a bênção chega. E dos seus filhos Deus cuida, porque você se aplica às necessidades do reino. Aqui cabe lembrarmos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O Senhor Jesus falou aos discípulos quanto à solicitude da vida, e as demais coisas, as coisas inerentes às suas preocupações, o comer, o vestir, Deus cuidaria, se você atender à necessidade da obra. Deixe os seus filhos na mão de Deus, eles vão crescer, e um dia você me dirá, se Deus cuidou ou não cuidou dos seus filhos. Aqui um exemplo, o homem de Deus, submisso, leal em todo o tempo, seus filhos foram crescendo. Senhor, vem à faculdade, eu estou neste lugar, deixe que Deus vai agir, e amanhã você vai ver se Deus é ou não é na sua vida. Deus fará prosperar, porque é promessa, é bênção de Deus, na vida do obreiro obediente, fiel, submisso, disposto a obedecer. Quando Deus fala vai, ele vai dando glória a Deus. Quando fala vem, ele vem. Como é bom, meus irmãos, trabalhar desta forma. Então, meus companheiros, o tempo está findando, mas ficam aqui essas virtudes, para que você pense nelas, sem as quais seu ministério estará fadado a um grande fracasso. Mas Deus lhe chamou para uma vitória. Se você cumprir esses requisitos, tenha por antecipação a certeza de que ninguém vai deter o teu ministério, o teu chamado. Você viverá os seus dias, e quando for velho, alguém dará testemunho de você. Deixe esse legado para os seus filhos, deixe esse legado para os obreiros que vêm crescendo, deixe esse legado para a história da igreja, que você foi um homem obediente, leal ao seu pastor, fiel, companheiro, confiável, sincero, e Deus lhe susterá com seu braço forte. Pastor, me permita uma oração? Meus irmãos, vamos ficar de pé, uma rápida oração para eu passar para o pastor. Eu quero orar em seu favor. Oh, aleluia, o Espírito Santo lhe fará entender melhor
essas recomendações. Levante a tua mão para o alto comigo. Eu quero orar por você. Alguma coisa vai lhe ser muito útil na vida do seu ministério. Quem sabe alguma palavra nesta noite salvou o seu ministério. Louve a Deus por tudo isso e ore comigo. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, aqui está a tua igreja, o teu povo, os obreiros, meu Deus, que querem aprender mais de ti, que querem melhorar o seu trabalho. Meu Deus, esta palavra foi falada de forma sucinta, mas o teu Espírito Santo, quem convence, quem ensina, fará com que ela produza o efeito necessário para que alguém, meu Deus, possa revigorar o seu ministério, ter uma vida próspera. Aqueles que têm vivido na lealdade, na sinceridade, conserva, Senhor. Aqueles que têm vacilado, que possam buscar mudar de atitude e viver uma posição de integridade, de lealdade a Ti e ao ministério. Eu peço, faça isso para o bem da Tua obra. Eu oro a Ti, te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor.